Bom, galera, tudo bem? A gente está aqui com muitas curtidas, muita gente se interessando. Bom, galera, é sério, se atualizem aqui no nosso site. A gente sempre está passando sobre normas, sobre como o Brasil pode crescer com jogos, como ele pode fazer isso, é, sobre a produção de games em nosso país. Então, pô, participem, publiquem, divulguem o nosso trabalho, beleza? A gente está completando um mês, aniversário de um mês, nosso canal quase 1.000 visualizações, 34 inscritos, é dia 10, né? Era para ter divulgado essa aula uns dias atrás, mas por que eu não fiz isso? Eu estou estudando muito, cara. Mudou o Kismet, Matinê, nessa aula já vou falar de mudanças de arquitetura e o porquê que os caras fizeram isso. Então eu entrei no fórum, eu pesquisei muito, cara, para explicar o que eu vou falar para vocês hoje. Então, pô, gostou do vídeo? Dá aquele joinha, de boa mesmo. Aquele joinha ajuda pra caramba, entendeu? Então, vocês assistindo nosso vídeo, por favor, dá aquele joinha aqui. E aí, Falou? pessoal, chegamos a 100 Conto com vocês curtidas. Gostei e muito. é isso aí. É, Bom, bom, opa, tá saindo um áudio ali, né? Bom, gente, deixa eu fechar aqui. O nosso site já está saindo, é uma promessa que eu fiz, mas não saiu ainda porque tive uma oportunidade de trabalho aí, muito bom, né? Preciso ganhar meu din-din. E estou meio enrolado, mas está quase pronto, eu garanto a vocês. Enfim, vamos ao UDK. Bom, galera, isso é uma coisa que eu vou ensinar vocês gradativamente, que é acender uma lâmpada. E vou explicar mudanças, grandes mudanças aqui na forma que se fazia as coisas no UDK. Então, se você pega um livro para aprender Kismet, Matinê, que não seja de 2012, lá pelo mês 4, meio do ano para cá, provavelmente você não vai aprender essas coisas novas que mudaram aí. Então é bem novo mesmo, vocês estão pegando coisa quentinha. Espero que vocês curtam isso. Então olha só que bacana, eu tenho uma lâmpada. Ok? Se eu apertar aqui, ó, Enter, né? Ó, acendeu, ó, apagou. Legal. Agora, Fernando, se vocês repararem bem, parece que tá uma luz aqui e é o mesmo material, né? O material da lâmpada não muda. O que seria interessante seria o material dela mudar conforme a luz. Então sim, tem uma luz aqui sim. E não, ele não troca de material. Bom, antes no Kismet, a gente tinha um parâmetro para material chamado set parâmetro values. Você passava os parâmetros, todos os parâmetros, né, para a luz. Então você colocava lá aqui, alternava, etc. Então você vê que eu não fiz isso. Bom, galera, eu vou explicar por quê. Porque a passagem de parâmetro do Kismet é uma coisa muito programática, assim, é muito, como é que eu vou falar, mecânica, né? Mecânica. Então, quando você vinha aqui no Kismet, você apertava, pô, a luz acendia e tal, o material mudava, ó, maravilha. Só que os engenheiros do DK pensaram, vou pensar bem nisso. Quer dizer que toda lâmpada que eu fizer vai ser essa coisa mecânica, ela só vai acender, trocar material, vai. Não é bem assim sempre, né? Tem luzes que, por exemplo, ela pode, por exemplo, apagar devagar, né? Tipo a luz queimando, vocês lembram da luz queimando? Ela acende e apaga, assim, devagarzinho. Então eu não podia fazer isso. Então o que os caras pensaram? Olha só, esse tipo de coisa para luz ou para qualquer outro tipo de mudança de material não pode ser feita roboticamente pela programação. Então a gente usa o matinê para fazer isso. A gente faz a troca de materiais através de animações, porque você pode fazer uma interpolação entre essa troca. Ela pode ter um tempo, ela pode ter uma animação curta, e você vai pressentir que a luz está apagando, que a luz está acendendo.
que pode ser interessante no jogo, não só para fazer luz, mas fazer algum objeto, fazer isso por algum motivo. Então, cara, eu vou ensinar vocês devagarzinho a fazer isso. Primeiro eu vou ensinar o Trigger, né, que é troca, e vou ensinar a Trigger Used hoje para vocês irem aprendendo essas coisas. Então, essa parte é bem maçante. Mas vocês têm que ouvir eu falando esse tipo de coisa, pra você saber por que mudou, achei os tutoriais, não... qual a ideia dos caras. A ideia é essa, você criar animações, cara, das coisas acontecendo, para você ter transições de cenas, transições de animação, ou seja, você sentir a transformação no seu jogo. Isso é muito mais realista, muito mais vantajoso, né? Somente para quem é designer, que já mexe com 3D, vai perceber isso. Então, enfim, primeiro, antes de eu mostrar essas mudanças de material, até porque a gente não estudou material ainda, vocês vão estudar depois, como eu fiz isso aqui. Bom, vamos lá. Eu vou explicar primeiro, depois a gente faz. Bom, isso aqui é o nosso Point Light Struggle. Como eu disse, o Decaris vem com vários presets de coisas muito usadas em jogos. E a Struggle é uma delas, Struggle Light. Você vê que ela tem uma cordinha aqui, né? Tipo aquela que você acende e apaga, né? Exatamente isso. É um tipo de luz usada em jogos que ela sempre acende, apaga. É muito comum nos jogos você ter isso. Uma luz que vai acender e vai apagar. Então você pode controlar ela através do Kismet. Mas ela já vem configuradinha, bem fácil de usar. Então assim, ela é um ator especial. Você vai em Actor Class. Então você vai em luzes. Você vai achar lá a nossa luz, pontos de luz, Point Light Struggle. Enfim, a gente tem aqui o material State Match, que é o ST Light, tá? Eu já sei o nome dele. Esse objeto, gente, é o seguinte. Eu fiz uma cópia dele, porque sempre que eu vou fazer as aulas aqui, eu gosto de não alterar, né, os objetos originais e tudo mais. Enfim, eu copiei até o material e vou explicar sobre instância para vocês hoje. E aqui é apenas um objetinho para indicar onde é que está a trigger e a nossa trigger. Então vamos começar. Espero que você tenha entendido essa explicação. Qualquer dúvida, pode perguntar aí embaixo, tá? Isso são coisas, cara, que com a prática você vai perceber, não, realmente, igual o Fernando falou, vale muito mais a pena fazer transições de troca, transições das coisas que estão acontecendo. Uma alavanca tem que ter uma animaçãozinha dela subindo, né? O cara sentir, o personagem foi lá e ativou a alavanca. Ela não simplesmente faz uma troca, acima vai para cima. Então, transições é uma coisa, é um termo que vocês vão ver bastante aqui. Essa primeira parte, como eu falei, é enjoativa, mas é necessária. Sempre tem as partes ruins do processo, né? Novo level, eu vou pegar um preset, Night, né, para a gente ter essa sombra. Eu quero usar essa sombra para vocês sentirem a luz. Então, eu já vou adiantando. Eu criei o meu pacote, eu vou explicar como que isso é criado. Eu vou aqui logo. LP, All Assets. Então você vai achar aqui, né, a lâmpada, tal. Por que eu criei uma cópia? Né? Create copy. E eu criei o material, que aqui escrevi, né, meu pacote. No caso ele já está criado, então já está aqui. Não vou fazer isso que eu já fiz. Então eu criei a cópia lá no meu pacote, justamente porque para não alterar a luz original. Então meu pacote aqui são externos. Você vai ter que salvar isso, tá? Vai aparecer lá salvar. Inclusive, ó, eu salvei, tá aqui, tá vendo? Tá no meu DK Project, então isso aqui é tudo pacote só, tudo PK. O DK, pacote, né? Então aqui eu tenho, então eu vou abrir ele aqui. O material aqui eu também fiz uma cópia, então 01. Então vou caçá-lo, vou fazer uma cópia lá no meu pacote também. Ok? Meu pacote. Ok, vai estar tudo lá dentro do nosso
pacote externo. Então, aqui está nosso material. Eu vou explicar para vocês o porquê dessa mudança na arquitetura do DK. Bom, como é que funcionava antes essa atribuição de parâmetros? Você vê que eu tenho um canal emissivo. Eu tenho vários canais de diffuse, que é o canal diffuse, que é o canal onde a textura aparece, né? Aí você vê aqui como é que ela fica nos objetos. Ok? Você tem um canal specular, que é o brilho, né? Então o brilho é feito a partir da nossa textura também, olha. Não esse brilho aqui, eu estou falando um brilho, ele joga um especular, eu vou fazer um break link. Você vai sentir aqui que ficou uma imagem, um plano muito chapada, né? Então o que a gente faz? A gente joga um specular. Talvez vocês não estão vendo cada monitor, mas ele dá uma iluminada aqui, uma luz escura e uma luz clara aqui em cima, que é o que? Uma refração de luz para dar o sentido de volume no nosso objeto. Esse é o grande objetivo do difuso especular. A gente vai aprender material depois. O emissivo é o canal de emissão de luz, né? Então aqui ele usa um multiply, que ele soma a nossa textura, né? Que você vê que aqui ó, tá clarinho, ou seja, apenas uma textura, com um parâmetro de luz, né? Que é passado aqui uma luz bem clara. Então antes o Kismet tratava esse parâmetro diretamente, você podia mudar esses valores e fazer a nossa luz dar o sentido que apagou, né? Só que isso gerava alguns problemas, né? Antes. Quais eram esses problemas? Você vê que ficou claro, ó, como é que ela é original. Os problemas eram o seguinte: toda vez que você queria fazer uma lâmpada um pouco diferente e tal, além de você já estar fazendo uma coisa mecânica no Kismet, você não conseguia fazer uma animação, você tinha que fazer uma cópia nova para fazer essa mudança. Então, os engenheiros pensaram, caramba, não tem como eu ter várias lâmpadas com o mesmo material, mas ter mudanças diferentes, sem eu precisar ficar criando novas instâncias de material. E falando de processamento, falando de recurso, isso gasta muito recurso computacional. Então, sim, o que eles criaram foi o Instance Constant Material. Então, você vai aqui com o botão esquerdo e vai criar uma nova instância dentro do nosso pacote. O que vem a ser essa instância? O material instância é o seguinte, ele sabe que existe o nosso material, ele tem a atribuição do nosso material, ele é o nosso material. Então, assim, todas as configurações do material ele pega, e você, alterando a instância, você não altera o material original. Ok? E ele pega todos os parâmetros criados no material. E você pode manipular esses parâmetros. Olha só, eu manipulei, lembra que lá estava 4, 3, 2, 1, né? E o material está emissivo. Então eu vim aqui e zerei todos os canais. Eu acabei com o parâmetro light, eu sumi, eu apaguei. Então agora sim eu consigo, além de salvar, eu consigo manipular isso através de parâmetros. Então olha que legal. Eu vou pegar a nossa lâmpada, né? E vou tacar ela para cá. Ela está emissiva, porque o canal emissivo do material está ativo. Ok. Como é que eu apago, Fernando? Eu altero no material? Não. Eu altero na instância? Sim. Mas como isso acontece? Porque pensem bem. A primeiro momento, a ideia que você deve ter em mente é: eu vou pegar e vou colocar o material instance no material, vou trocar o material, né? Só que se vocês fizerem isso, ele não vai aceitar. Tá? Por quê? Por que ele não vai aceitar? Opa, não mudou nada, né? Porque é o seguinte, cara.
tem que ver como funciona a questão de camadas. Não só no DK, mas o conceito de camadas. Então, assim, você tem uma camada onde eu digo que o meu material é esse, ó, o meu material é esse, e meu objeto é esse. Esse objeto recebe esse material, ok. Ele vai ficar assim em sua natureza. Esse é meu objeto luz, ok? É um objeto emissivo e tal. Então, para mim mudar ele, eu vou mudar onde? Eu não quero mudar para sempre esse material, esse objeto. Eu quero que ele mude a partir de um momento, a partir de, de alguma coisa que eu vou fazer, não é? Eu não quero mudar a natureza desse objeto. Então, você vai lançar isso na camada de renderização. Ou seja, eu digo aqui na minha camada de renderização que quem vai controlar o que vai ser visto, o que vai ser renderizado, é a minha instância. Então, aqui sim, ele aceita. E se você for ver, ele apagou. Ah, Fernando, então você está me dizendo que, como a minha camada de renderização, a camada de eu estou vendo que está renderizando a imagem para mim, a minha rendering bin está controlando agora o meu material, é isso? Através da instância? Exatamente. E como a instância é muito mais leve do que se tivesse controlar o material todo, fica muito simples. Você precisa apenas controlar o parâmetro que você quer, que a instância vai fazer esse trabalho. Então, você está querendo me dizer que se eu vir aqui e começar a alterar, olha só, um objeto fica emissivo, né? Isso. Olha, acendeu, reparei aqui ó, que tem uma luz mesmo. Ó, apagou. E realmente funciona, Fernando. Então, a nossa animação, a gente vai fazer o que? Através da transformação de parâmetros dessa instância? Exatamente. Então, você vai fazer a troca de luz através da atribuição de parâmetros de uma instância do material. Então, assim, agora o que resta é fazer o quê? Tudo bem, esse é um objeto emissível, só que a luz fica só aqui, né? Então, nós vamos lá em atores e vamos pegar o nosso Point Light Toggle e vamos colocar aqui. Ele está dentro do negócio, dossiê. Primeiro a gente vai fazer, né? Vou deixar ele bem longe do aparelho. Então F4, a gente pode também aumentar um pouco aí a intensidade, né? Olha, e vai dar o sentido dessa lâmpada estar bem forte. Então agora eu vou em All Assets, vou pegar aqui os nossos Static Meshes, pegar aqui só um indicador, ok? Inclusive tem a gizmo dele em um lugar muito ruim. Para indicar onde é que está o nosso botão. E vou colocar uma trigger. Ok? Então, não, tá bom aqui não. Só para indicar onde está o botão, vou botar ela bem. Ok. Então, ó, vou dar um S para não selecionar nada. Pedir um modo gaming aí para a gente ver como é que tá ficando, ó. Bacana. Então, galera, eu vou apagar essa luz. F4, Enable. It's Enable? Não. Tá apagado. Agora, eu tenho minha trigger. Lembre-se que a gente tem que selecionar, tá? Para ela aparecer lá. Porque se você tivesse com a luz selecionada aqui no Kismet, olha, aparece aqui, ó, usando objeto point light, tal. Seleciona a trigger para... Opa, dá uma coisa. A gente vai lá. Agora a gente vai usar o aspecto user, que espera aqui uma interação do usuário. Então, assim, agora a gente vai fazer uma ação de mudança. Toggle, né? O toggle, ele faz uma mudança on-off, entendeu? Se você usar used on, ele vai fazer uma ação de ativar. O off, uma ação de desativar. Aí você já deve ter pensado, used on
Unused of. Não é bem assim, entendeu? Isso é o tipo de ação, por exemplo, você quer que o cara puxe uma alavanca uma vez, você tem essa mudança e vai acontecer uma não mudança em outro tipo de troca. Então, através de outro processo, você pode fazer o turn off. Mas se imagina duas alavancas, quando você levanta uma, a outra baixa. Vamos pensar assim, é mais ou menos isso que isso faz, não é? Esse tipo de mudança a gente faz no Truggle, que ele vai fazer essa interação com o único objeto de on-off. Como eu falei, na prática, só que vocês vão entender o que eu estou falando. Então, eu vou selecionar a lâmpada agora e vou aqui no Target, mira, ou seja, quem vai sofrer essa ação. Então, eu vou criar aqui a nossa lâmpada, vai ser o alvo, vai ser quem vai sofrer essa alteração. Ao ser usado o botão, vai a operação de Trigger. E lembre-se de selecionar Trigger e botar lá no Max Trigger Font 0, que a gente vai usar várias vezes. Então, galera, só com isso a gente faz uma troca. E eu acho interessante, por mais que eu ainda não tenha feito a troca de material, em um jogo mais simples, um jogo mais modesto, ainda assim é interessante, um jogo mais infantil, né? Você dá o trabalho de ficar fazendo todo tipo de mudança, tudo depende do público, né? Se o público enxerga esses detalhes. Então você vê aqui, ó, vendo a fresta no chão ali, ó, a mudança de luz, inclusive tem que passar ali o biriol para dar umas correções. Então, cara, é isso aí, gente. Vocês podem salvar isso aí. Eu tive que explicar esses aspectos de arquitetura e tudo, porque são mudanças que estão acontecendo no DK. Daqui talvez umas 10 versões isso vai estar pior, vamos dizer. Então a gente tem que ter essa curiosidade, saber os porquês das coisas. Então isso acaba deixando minha aula grande, mas é um mal necessário. Espero que vocês estejam gostando. Eu estudei muito para explicar para vocês, para falar os porquês das coisas, explicar esses conceitos. Então, assim, gostou? Dá aquele joinha, dá esse apoio a gente. Eu vou ficando por aqui. Na próxima aula eu vou ensinar vocês a trocar esse material pelo Matinee. Vocês vão entender melhor como a gente fez o Action Track, né, para abrir aquela nossa porta lá, nosso portão. Vocês vão ver isso com mais detalhes, vocês vão ver que é bem similar aos processos de animação. E com isso vocês vão acostumando com o Kismet até a gente chegar ao ponto de fazer um jogo com o Kismet incorporado, que é o meu objetivo. Primeiro a gente fez só o joguinho simples, né? Com modelos, agora a gente vai fazer o jogo com o Kismet, um jogo diferente. Eu vou ver se eu não vou fazer um jogo de tiro, eu não pretendo fazer um jogo de tiro, menos essa é a ideia, tá bom? Fico por aqui, agradeço, tchau, tchau.